Olá, eu sou o professor Walter da disciplina de Fundamentos da Docência e hoje nós vamos iniciar mais uma de nossas videoaulas. A aula de hoje é referente à aula de número 5 e a unidade é a unidade 3. Pessoal, hoje nós vamos discutir coisas muito importantes referentes à nossa disciplina, né? Nós vamos tentar entender, por exemplo, o que é modalidade de ensino, o que é etapa de ensino na educação básica e também vamos discutir coisas muito interessantes relacionadas à questão de gênero na educação, né? Mas vamos lá para os nossos slides e vamos tentar entender quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Acompanhem comigo aí, por gentileza. Bom, o tema da nossa aula é quem é o professor da educação básica e os nossos objetivos são esses três. Conhecer as etapas e modalidades da educação básica, né? São coisas diferentes, né? Etapas e modalidades. Conhecer alguns documentos que orientam o trabalho na educação básica e, por fim, nós vamos refletir sobre questões de gênero na educação. Bom, então, como vocês podem perceber, essa é uma temática muito ampla que nós vamos discutir na aula de hoje, né? Tentar entender o que é etapa, modalidade, são coisas relativamente diferentes, mas as pessoas costumam confundir bastante etapa e modalidade de educação, no caso na educação básica, né? E eu trouxe um esquema que pode facilitar essa nossa compreensão dessas duas coisas, né? Vamos voltar para os nossos slides mais uma vez que vai facilitar para você. Vamos lá? É o seguinte. Como vocês podem observar no nosso slide, Educação Escolar Nacional, e nós temos aí níveis, né, de ensino, onde o primeiro desses níveis é a educação básica, né, que vai compreender algumas etapas, que é o tema da nossa aula. Dentre essas etapas, nós vamos encontrar aí a educação infantil como uma das primeiras etapas de educação. Em seguida, nós temos o ensino fundamental, onde está compreendido aí o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. Encerrando essas etapas na educação básica, nós vamos encontrar o ensino médio, né? Então, se nós pararmos para refletir um pouquinho, essas são as três etapas da educação básica, né? E no caso da educação infantil, essa fase onde nós temos as crianças, né? Jardim da infância, pré-escola. O ensino fundamental é exatamente primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e vai até o 9º ano, né, de escolarização. E o ensino médio é o que todos nós passamos e conhecemos. Nós temos aí primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Agora, uma coisa que é interessante nós destacarmos é o seguinte, em relação às modalidades, né, que é uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2010, nós vamos ter algumas modalidades que são essas que estão aí no nosso slide. Então nós temos, por exemplo, a educação de jovens e adultos, a educação especial, educação profissional e tecnológica, educação básica do campo, educação escolar indígena e a educação escolar quilombola. Então, pessoal, quando a gente pensa em modalidades de ensino, essas modalidades elas vão estar percorrendo praticamente essas etapas, né? Por exemplo, a gente fala de educação especial, né? A questão da educação inclusiva, ela vai permear todas essas etapas, inclusive o nível da educação superior. Quando a gente pensa também na questão na educação escolar indígena, ela também pode perpassar todas essas etapas aqui. Então, a etapa é como se fosse uma estrutura, né, da educação básica e, no caso, as modalidades, elas vão meio que perpassar todas essas etapas da educação básica, né? E para encerrar, no caso, o que ultrapassa a educação básica é a educação superior, é o que nós estamos realizando aí, você está assistindo essa videoaula no nosso segundo nível, né? Que é o nível da educação superior. Bom, compreendido essa estrutura da educação básica em
em 3 etapas, vamos passar agora para entender um pouquinho alguns documentos que vão reger o processo de escolarização, né, de certa forma, que vão orientar a questão da educação no Brasil, alguns desses documentos, tá bom? Voltando aí para o nosso slide, nós temos alguns documentos que são muito importantes. Quais são eles? Um desses documentos é o que nós chamamos de Diretrizes Curriculares Nacionais. Outro documento, esse também está no seu material, que é o Parâmetros Curriculares Nacionais. E, por fim, a Base Nacional Comum Curricular. Mas vamos lá. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque assim, todos esses documentos eles vão se complementar, certo? Só que tem um detalhe importante, lá no seu material ainda está falando em parâmetros curriculares nacionais, só que nós já temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que veio meio que para avançar e atualizar as questões que eram debatidas ali nos PCNs, né? Ah, professor, mas os PCNs não valem mais? Não é que não valem mais, né? Aquilo que o PCN trouxe para a gente foi muito rico, contribuiu de forma significativa para a educação brasileira, só que nós temos que avançar. Assim como a sociedade avança, a escola também tem que avançar para atender essas novas demandas da sociedade. E aí temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que a gente tem de mais atualizado no quesito de pensar a educação básica, né? Mas seguinte, vamos tentar entender um pouquinho o que são as diretrizes curriculares nacionais para diferenciar uma coisa da outra? Vamos lá então. As diretrizes curriculares nacionais, ou DCNs, como preferem alguns, são normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, mesmo depois que o Brasil elaborou a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, as diretrizes continuam valendo, porque os documentos são complementares. As diretrizes dão a estrutura, a base, o detalhamento de conteúdos e competências. Bom, então como você pode observar, as diretrizes, na verdade, é um documento aí do governo, né, que é pensado aí pelo Conselho Nacional de Educação e é um documento de cunho estrutural. Aí vocês vão me perguntar, Walter, mas com a BNCC a gente não vai apagar o que está nesse documento? Não, de jeito nenhum. Como o próprio slide trouxe para a gente, esse é um documento, a BNCC é um documento que vai complementar essas diretrizes. Não há um apagamento, há uma complementação. E na verdade, esses dois documentos, eles são diferentes. Enquanto as diretrizes curriculares nacionais, elas vão pensar exatamente a questão da estrutura da educação, né? A BNCC ela vai estar muito mais preocupada com a questão das habilidades e competências que eu preciso desenvolver no meu aluno, tá certo? Então são documentos diferentes, porém complementares, e um não apaga aquilo que é apresentado pelo outro, mas na verdade se complementam, tá certo? Então vamos lá para a próxima ideia da nossa videoaula, que é entender um outro documento que é a BNCC. Vamos lá? Bom, a Base Nacional Comum Curricular, ou mais conhecida como BNCC, é um documento que define quais são os objetivos que os educadores, professores e coordenadores pedagógicos devem levar em conta na hora de elaborar o currículo dos ensinos infantil, fundamental e médio, das etapas que nós acabamos de aprender. Que objetivos são esses então? São as habilidades mínimas que os alunos devem desenvolver durante seu percurso na escola. A Base Nacional Comum diz o que deve ser ensinado aos jovens para que tenham uma formação adequada. Então, na verdade, o que é essa Base Nacional Comum Curricular? Como o próprio nome já diz, é uma base nacional que vai abarcar todo o território nacional, comum curricular, ou seja, esse é um documento que vai pensar aquilo que é básico para ser ensinado em cada etapa de ensino, né? Para que a gente não tenha o problema, por exemplo, de um aluno que sai de Manaus, vem estudar em Brasília, e aí, eu preciso ter um padrão.
esse currículo ele precisa ser padronizado. Só que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque quando surgiu a BNCC, o que aconteceu? Gerou uma série de polêmicas, né? Muitas pessoas falaram, nossa, nós vamos engessar o nosso currículo. Não, a ideia não é essa, né? O próprio nome já diz, é base. O que está se gerenciando nesse documento é exatamente aquilo que vai ser básico. Lógico que a gente vai levar em consideração a questão do contexto, onde a escola está inserida, a demanda social da comunidade, o que está aquilo no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, mas é sim necessário que se tenha uma base, né? Para que todos os alunos possam transitar aí pelo país, não tendo prejuízo educacional, né? Imagina, se um aluno sai de Manaus, vem estudar em Brasília, o currículo lá é um, aqui em Brasília é outro, imagina o prejuízo que essa criança vai ter no processo de aprendizagem. Então, é necessário sim essa padronização, levando em consideração as peculiaridades dessas escolas e regiões, tá certo? Então, é um documento muitíssimo interessante. E para encerrar a nossa videoaula, você vai perceber que o nosso material vai discutir uma questão importante, né, que é a questão do gênero. Como assim questão do gênero? Se discute muito, né, a questão da presença marcante de professoras na educação infantil, quando a gente vai lá para o ensino, para outra etapa, né, que é o ensino fundamental, nós vamos ter uma frequência maior de professores, né, e no ensino médio a gente vai ter também alguns professores, né, homens no caso, nas disciplinas de exatas, física, né, e aí a grande problemática que se coloca é, qual a relevância, né? É melhor ter professor, professora? Não, a grande questão que a gente tem que colocar é a seguinte, o que importa não é necessariamente o gênero, mas é a competência de cada profissional, certo? Então, mas Walter, por que tem esse estigma de que tem que ser professora na educação infantil? Gente, na verdade isso é uma questão de construção histórica, né? Quando a gente começa a pensar a educação, o que se pensava era exatamente que a mulher ela teria mais cuidado para lidar com crianças, seria mais amorosa, mais afetiva, né? Então isso criou toda uma aura em relação à figura da mulher para tratar com crianças, né? E aí, até para quebrar um pouco desse estigma, né, de que só mulheres podem trabalhar com crianças ou os homens eles vão trabalhar só com as disciplinas de exata, não tem nada disso, né? O que está valendo realmente é a competência de cada profissional e eles têm que se posicionar no mercado exatamente pelas próprias competências e pela formação, pelas especializações, pela sua identidade e bagagem que carregam, tá certo? E vamos lá para o nosso slide que eu trouxe uma novidade interessante para vocês. Como a gente estava falando da questão da figura do homem, né, nas escolas, em especial na educação infantil, é pouco comum, né? É mais comum a professora, né? E eu trouxe a figura do professor César Bona, que é um professor premiado internacionalmente. Esse é um professor espanhol, né? Ele é autor do livro A Nova Educação, o professor que está revolucionando a escola. Ganhou vários prêmios pelo belíssimo trabalho que ele tem realizado com crianças pequenas na Espanha e na Europa, né, de modo geral. E ele é uma grande referência e tem trabalhado muito, né, tem dado muitas palestras, porque ele realmente é uma referência na educação. E aí é uma coisa que eu estou colocando para que vocês percebam que não tem nada a ver essa questão de gênero, né? Eu acho que todo mundo pode e é competente quando tem uma bagagem, uma formação. E aí eu trouxe aqui o livrinho do César Bona, né? Não sei se vocês conseguem visualizar direitinho aí. É um livro muito bacana, vale muito a pena ler. Essa minha versão aqui é uma versão portuguesa, né? Eu acredito que tem uma versão brasileira. E recomendo de fato a leitura desse livro. É um professor que faz projetos maravilhosos, né? Com cinema, faz uma série de atividades com música. Então é um profissional muito bacana, muito respeitado, muito conceituado, que vale a pena conhecer o trabalho dele, tá bom? Então não tem essa questão de é melhor ou pior, não. A questão que se coloca é quem é um profissional e é um profissional competente. A gente precisa de profissionais competentes, sejam homens, sejam mulheres, na educação infantil ou no ensino fundamental, ensino médio, superior, é isso que vale pra gente, ok? Bom, então encerro aí a nossa aula de número 5,
Forte abraço e aguardo você na nossa aula de número 6.